Muito obrigada, senadora Vanessa Graziotin. Senhores senadores, senhoras senadoras, existe uma ansiedade, existe todo um acompanhamento feito por sindicalistas, por servidores dos dois ex-territórios, Roraima, Amapá e até incluo Rondônia também, em função da análise do relatório da medida provisória 660, que deverá logo mais terça-feira, às 14h30, o senador, o deputado Silas Câmara, apresentar o seu relatório e vamos verificar a apresentação e acolhimento das emendas feitas pelos parlamentares de Roraima, de Rondônia e de Amapá para incluir servidores que prestaram serviços a esses três ex-territórios, principalmente Roraima e Amapá, nos períodos de outubro de 88 a outubro de 2003. Então, essa comissão mista destinada a apreciar o relatório e substitutivo da medida provisória 660 de 2014, editada para regulamentar a emenda constitucional 79 de 2014, tem pela frente grandes responsabilidades: votar o relatório e o substitutivo e acolher as emendas que foram apresentadas até agora. Muitas das emendas a gente tem concordância, porque estudou e viu a possibilidade de acolhimento dessas emendas para beneficiar estes servidores. Algumas delas nem tanto. E aí a reunião de terça-feira, às 14h30, vai servir exatamente para que os parlamentares possam estar discutindo a viabilidade dessas emendas. Quero agradecer mais uma vez o relator, o deputado Silas Câmara, por ter acolhido quase todas as emendas que apresentei, bem como aquelas que foram apresentadas também pelos os colegas parlamentares, que serão incorporadas ao texto da MP 660 para aperfeiçoar o seu conteúdo. Essas emendas, senhora presidenta Vanessa Graziotin, elas asseguram direitos dos servidores e policiais militares, direitos esses que já estão na emenda constitucional 79 de 2014, ora regulamentada pela MP, medida provisória 660. O propósito deve destacar que para os policiais e bombeiros militares dos ex-territórios, devo destacar que apresentei emendas específicas propondo o benefício de assistência à saúde, direito há muito tempo defendido e pleiteado pela Corporação dos Estados de Roraima, Rondônia e Amapá. Então, uma das emendas que a gente apresenta é exatamente dar aos bombeiros militares dos ex-territórios o direito à assistência à saúde. As emendas acolhidas nesse relatório substitutivo atendem reivindicações de policiais civis, policiais militares, aposentados e pensionistas, servidores dos ex-territórios lotados na Secretaria de Planejamento dos hoje estados Roraima, Rondônia, Amapá, e ainda atende um histórico pleito dos fiscais de tributos dos ex-territórios. Dessa forma, a emenda número 32 resgata um direito há muito reivindicado pelos fiscais de tributos dos antigos territórios. Eles passam a contar com o mesmo padrão remuneratório da carreira de auditoria fiscal da União e receberão, com o acolhimento dessa minha emenda, o mesmo subsídio pago aos auditores da Receita Federal do Brasil, pois os fiscais dos ex-territórios são também auditores da União. Com a emenda número 33, procurei garantir o enquadramento dos servidores que desempenham funções de analistas e técnicos de planejamento e orçamento, porque há no governo federal um plano de carreira específico para esses servidores, sendo também de justiça o enquadramento dos demais profissionais que desempenham as mesmas atribuições dos analistas e técnicos do planejamento da União. Os aposentados passaram a ser atendidos nos termos da minha emenda número 34. Ao regular o artigo 8º da emenda 79, busco garantir
que o governo assuma diretamente as aposentadorias ocorridas entre 1988 e 1993, assim como prever compensações previdenciárias entre os institutos de previdência dos estados e do governo federal, de modo a assegurar a aposentadoria dos futuros optantes pelo quadro da União. Também quero aqui lamentar a rejeição das emendas de número 42, 43 e 44, também de minha autoria, que tratam, respectivamente, de servidores admitidos em cargos comissionados, em cargos cooperativados, mas que exerciam as mesmas funções dos cargos efetivos. As emendas 42 e 43 tinham o propósito de corrigir uma injustiça cometida para com esses servidores de Roraima que trabalharam, de fato, em um período em que o Estado necessitava dessa força de trabalho. Aliás, a emenda 42 foi apresentada para justificar ao relator da MP 660 a conjuntura do período da instalação dos estados de Roraima e Amapá, quando os órgãos essenciais para a estrutura e funcionamento do estado de Roraima e Amapá ainda estavam em formação, a exemplo dos poderes legislativo e judiciário. Nesse período, compreendido entre 1988 e 1993, o governo não tinha ainda autonomia plena para realizar concursos públicos, o que levou o governo estadual, especialmente durante a instalação, a contratar servidores nomeados em cargos comissionados à população os serviços essenciais públicos de segurança, saúde, educação e gestão pública. Apesar de nomeados para cargos em comissão, esses servidores exerciam atribuição de cargos efetivos em escolas, hospitais, delegacias. Essa situação colocaria esses trabalhadores na mesma condição dos demais servidores contratados regularmente, portanto, aptos a terem seus processos examinados pela comissão de enquadramento. Já a emenda 43, que se refere aos servidores cooperativados, foi apresentado com o fim de justificar direito de opção aos servidores que trabalharam na condição de cooperativados, para manter a continuidade da prestação de serviços públicos. A mesma forma que eu justifico os cooperativados, eu justifico os cargos comissionados. O Estado, em fase de implantação, tinha necessidade de ter esses servidores que, independente da forma como foram contratados, eram de essencial importância para o desenvolvimento das políticas públicas em todas as diversas áreas: segurança, educação, saúde, assistência social. A emenda 44, também de minha autoria, diz respeito à apresentação de comprovante de escolaridade. O objetivo era conferir o mesmo tratamento aos servidores ocupantes de cargos públicos e empregados públicos que poderiam apresentar a escolaridade no ato de admissão ou na entrega do termo de opção para o quadro federal. Infelizmente, será mantido um tratamento diferente para os servidores e empregados públicos. Com essas 9 emendas que apresentei, senhora presidenta, teve o nítido propósito e objetivo de atender os servidores e assegurar seus direitos que lhe cabem e que, no espírito da Emenda Constitucional 79, estão devidamente previstos. Todas as pessoas, os sindicalistas, os presidentes de associações de servidores, os servidores diretamente envolvidos e seus familiares acompanham este processo, devem lembrar que, atendendo rigorosamente à negociação conduzida com as lideranças parlamentares, o governo federal cumpriu o prazo de 180 dias para publicar a Emenda Constitucional 660, a MP 660, corrigindo, atendendo assim uma reivindicação histórica e justa de milhares de servidores civis e policiais desses 2 ex-territórios. Então, quero aqui reconhecer o mérito do governo federal de ter cumprido as determinações, o prazo de 180 dias, e agradecer à presidenta Dilma por seu compromisso com os servidores desses estados, desses ex-territórios. Esta emenda constitucional se originou da PEC 111, e foi apresentada em 2011 pela a ex-deputada federal do PT do Amapá, a deputada Dalva Figueiredo. Desde o início,
A proposta contou com todo o nosso apoio e com o máximo empenho para a sua votação. Na Câmara Federal, a gente pôde ver a votação expressiva de todos os partidos, né, PT, PCdoB, PSB, a união que houve em torno dos parlamentares das bancadas de Roraima e do Amapá foi intensa, e assim nós fizemos uma intensa articulação com o líder do governo, então, deputado Arlindo Quinalha, para que recomendasse o voto favorável à aprovação da PEC 111 lá na Câmara Federal. Então, senhores senadores, sempre advogamos pela inclusão no quadro de extinção do governo federal dos servidores públicos que trabalhavam nos antigos territórios de Roraima e do Amapá durante esse período, quando houve a efetiva instalação dos dois estados. Aprovados em 2 turnos na Câmara, a PEC 111, e aqui no Senado Federal passou a tramitar com o número 11, era a PEC 11, e foi apreciada e votada aqui também de uma forma muito rápida, né? Os senadores foram muito sensíveis também à aprovação da PEC 11 aqui no Senado Federal. E teve como relator o então senador José Sarney, que emitiu seu parecer favorável ao justo pleito dos servidores. Assim, a proposta de emenda à Constituição foi aprovada pelo Senado, originando a Emenda Constitucional 79, promulgada em dia 27 de maio de 2014. Esse é um breve histórico dessa emenda constitucional, que é tão importante para a inclusão de milhares de pais de família dos 2 estados. O texto da emenda 79 previu o prazo de 180 dias, contados a partir de sua promulgação, para que fosse regulamentada. Isso foi cumprido rigorosamente pelo governo federal. Além de cumprir esse prazo com precisão, o governo federal baixou um decreto que detalha os procedimentos para a inclusão dos servidores no quadro federal e que cria a comissão especial que atuará em Roraima com a incumbência de receber a documentação e o termo de opção dos servidores. Essa comissão especial vai atuar em Roraima e também no Amapá. Ressalto mais uma vez a importância da incorporação de todas as emendas apresentadas à MP 660 para atendermos a todas as categorias funcionais, como os vários pleitos que estão previstos, que é de direito desses servidores. Tem algumas emendas que precisam ser discutidas. Tive informação agora que foi apresentada uma nova emenda e o texto foi alterado, então, amanhã, às 14h30, na reunião, certamente vai haver um amplo debate para as mudanças, as inovações que surgiram em relação ao relatório, ao substitutivo do deputado Silas Câmara. Enfim, sou a favor, senhora presidenta, de todas essas emendas que enriquecem e aperfeiçoam o texto da medida provisória 660. Agradeço, portanto, mais uma vez, o deputado Silas Câmaras, agradeço a todos os envolvidos, o acompanhamento da votação, aos colegas parlamentares e sugiro que amanhã a gente esteja lá na comissão especial para discutir, aprovar e incluir definitivamente estes servidores que lutam há muitos anos para serem reconhecidos nos quadros da União. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada e vamos à luta e vamos à aprovação dessa MP 660 para que a gente possa efetivamente assegurar o direito desses servidores ao enquadramento nos quadros dos servidores do governo federal da União. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada.